Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server. Estamos na aula 20 do curso de SQL e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre as funções de texto no SQL. Essa já é a aula número 4 sobre as funções de texto. Perceba como o SQL é rico em instruções que podem trabalhar com textos ou strings de texto diretamente nas consultas ao seu banco de dados. Vamos então aqui à aula. Eu já abri o SQL Server Management Studio e você também já deve ter aberto ele aí. Aqui está o nosso banco de dados SQL_DB_1. Com o nosso banco de dados aberto, nós vamos ver hoje então nesta aula as funções space, string_AGG e a função stuff. Essas instruções fazem parte da nossa quarta aula a respeito das funções de texto e ainda temos mais uma aula na semana que vem para fecharmos esse assunto no SQL Server. Antes de começarmos, já deixo um pedido aqui para você, dê o seu like, confirme se você gostou desse vídeo, antecipadamente, é claro, não dá para gostar antecipadamente sem assisti-lo, na verdade. Compartilhe com seus amigos e também recomende o curso de SQL Server. Já são 20 aulas de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Vamos à aula. Vamos começar então com a nossa função space. A função space ela é muito simples porque ela gera uma string, ou um conjunto de espaços a partir de uma instrução. Por exemplo, select, vou colocar aqui meu primeiro nome e vou concatenar o símbolo de mais nesse caso. Você se lembra que o mais, quando utilizado entre strings, faz a concatenação. Então eu vou concatenar o meu nome com 25 espaços. Se eu selecionar a nossa query e pressionar o F5, você vai ver aqui na parte de baixo o meu nome e os espaços adicionais. Mas eu poderia visualizar de uma outra forma. Como não dá para ver os espaços, eu posso vir até aqui e vou escrever a mesma query, só que dessa vez colocado um espaço de 25, e no final eu vou colocar aqui a letra X, apenas para visualizar o término de onde esses espaçamentos foram inseridos. Pressionando o F5, você vai ver então que o espaçamento está aqui. Após a palavra Alessandro, eu coloquei 25 espaços. Esse comando é muito interessante se você trabalha com a geração de arquivos com tamanho pré-determinado, como esses arquivos que você envia para o banco com a comunicação das baixas de boleto ou ainda de envio de cobrança. Vamos praticar um pouquinho o uso das nossas variáveis. Vamos dar um declare. Vou criar uma variável chamada vnome, que vai ser do tipo varchar tamanho 50. Na sequência, eu vou dar um set, nós vamos inicializar essa nossa variável vnome, que vai ser igual ao meu nome, Alessandro Trovato. E agora nós vamos dar um select utilizando essa nossa variável. Select, vou colocar aqui a variável vnome, mais um espaçamento fixo. Digamos que você precise criar um espaçamento do nome da pessoa que tenha no mínimo 50 posições. Então eu vou pedir para que ele gere espaços, sendo que desses 50 posições eu tenho que subtrair o tamanho da minha variável nome ou meu campo do banco de dados. Basicamente eu estou colocando aqui os espaços proporcionais a 50, desde que eu subtraia o tamanho do nome da minha variável. Se eu colocasse um campo do meu banco de dados, ele subtrairia o tamanho de cada campo. Se selecionarmos todos esses nossos conjuntos, essas nossas instruções, eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final da linha do set, e executarmos com o F5, você vai ver aqui na parte de baixo que nós vamos ter um campo de tamanho fixo. Fica um pouquinho difícil de ler, então vamos ver aqui um outro teste, usando o nosso próprio banco de dados, que nós temos bastante registro. Select nome, mais, antes de começarmos a colocar os outros campos, eu vou colocar aqui o from. Nós vamos utilizar a nossa tabela de alunos e eu vou dar um alias para ele, que é a letra A. Nós vamos buscar o nome e na minha tabela eu quero juntar um espaçamento fixo de 60 menos o tamanho do campo nome. Essa instrução é exatamente igual àquela que nós fizemos anteriormente. Só que agora eu quero concatenar também com o sexo para que você possa visualizar lá na nossa consulta como vai ficar esse espaçamento. A.sexo, vírgula, len, e aí eu quero exibir o tamanho do meu nome mais o espaçamento de 60
menos o len do nome, ou o tamanho do meu campo nome. Você já vai entender o que é essa instrução. E vou somar também aqui a coluna sexo. Basicamente o que eu estou fazendo para você é mostrar o nome, mais um espaçamento, mais a concatenação com o sexo. Eu vou selecionar isso aqui e vou colocar na linha de cima apenas para você visualizar. Vou tirar essa segunda parte. Se nós damos um F5 aqui, você vai visualizar que os nomes aparecem dessa forma. Eu posso ampliar o valor da minha coluna e nós vamos visualizar aqui cada um dos seus nomes, cada um dos seus termos. Aparecem alguns nus aqui, mas isso é uma aula que eu vou misturar, eu vou explicar em breve outras funções de texto para vocês. Aqui então eu tenho essa nossa consulta retornando os dados juntamente com o sexo e mais um espaçamento proporcional. Mas como nós temos espaçamentos diferenciados, o tamanho de letra aqui não é fixo, então eu não consigo ver todas essas letras alinhadas. Dá a impressão de que deu errado, eu não consegui gerar um campo de 60 posições. Por isso que eu incluí aqui esse len. Nessa consulta eu vou mostrar o tamanho do meu campo da mesma forma que eu fiz aqui. Note que eu apenas coloquei o len para trazer o tamanho dessa primeira exibição. Ponto e vírgula, vou selecionar essa nossa query e vou pressionar o F5. Você vai ver que os campos que estão em null vão retornar null, mas todos os demais, mesmo mostrando os campos fora de posição, cada um deles tem 61 posições. Perceba que eu consegui criar um tamanho de campo fixo. Se eu exportasse isso para o Excel, nós teríamos exatamente campos de 61 posições. Mas uma pergunta, agora eu quero que você me responda. Por que que esse comando não me deu 61, o tamanho de 61 para a minha string, se eu pedir para ele limitar aqui com 60 posições? Faça uma pequena pausa nesse vídeo e tente responder para mim. Então, por que o resultado da query acima tem o tamanho de 61 caracteres? Respondeu? Eu espero que sim. Então você já descobriu que esse caractere adicional foi dado pelo caractere do sexo. Quando nós colocamos o caractere do sexo aqui para fazer a nossa exibição, eu estou somando esse caractere. Então eu estou gerando um espaçamento de 61 posições. Eu até poderia colocar aqui um len -1 para que ele pudesse fazer essa compensação. Se eu der agora aqui um len -1 para subtrair o sexo, ao pressionar o F5, nós teríamos as 60 posições certinhas. E agora já considerando também o M dentro das nossas contas. Então observe que você tem que tomar cuidado, pois você está gerando um espaçamento de 60, mas eu concatenei aqui um caractere extra, que é o sexo. Por isso que a nossa quantidade extrapola as 60 posições. Simples, não é? Vamos então agora ver a função string_agg. Essa função concatena os valores das expressões de cadeia de caracteres. Isso aqui é a teoria que eu baixei aqui na internet para que você pudesse ver. No próprio site da Microsoft que contém as instruções das funções. E coloca os valores do separador entre eles. O separador, então vamos lá, continuando, o separador não é adicionado ao final da cadeia de caracteres. Seria o mesmo equivalente à função unir texto do Excel. Aqui, a importância, os valores nulls, então uma observação para você, os valores nulls não são exibidos. Por isso que eu coloquei aí alguns nulls nos nomes. Vamos a um exemplo. Select string_agg. Abrir parênteses. E agora ele precisa de uma expressão. A expressão que eu quero dar aqui é, vamos juntar. Vou fazer a conversão para o tipo nvarchar do tamanho máximo do meu campo sexo. Quando ele não encontrar, ele vai colocar aqui n, vírgula, e eu quero que ele separe pelo hífen. Isso é um registro da minha tabela alunos. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui nessa instrução do string agg? Eu estou convertendo
o tamanho máximo, né, da minha cadeia de caracteres do sexo. Quando ele não encontrar, ele vai retornar N. Todos os meus registros. A função requer 2 argumentos. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu escrever de novo. String agg convert n varchar max. Isso, agora sim. Eu havia esquecido aqui um parâmetro. Sexo, vírgula, ele vai separar com a vírgula. É um registro. From alunos. Ponto e vírgula, ao executar aqui essa query pressionando F5, você vai visualizar que o sexo foi adicionado na ordem em que o select foi executado. E ele acabou gerando aqui um único registro com todos os sexos da minha tabela separados por vírgula. Não há aqui nenhuma letra N, ou não há nenhum tipo de null. Você está vendo que ele retornou todos os sexos aqui da minha tabela. Se eu pedir aqui para que ele faça o mesmo, select string agg, vamos colocar agora um outro parâmetro. Eu vou converter para o tipo nvarchar o max. Vou usar aqui a função isNull. Se o campo sexo for nulo, então escreva n. Eu estou literalmente falando para ele, olha, substitua o que for null por n. Vírgula, vou colocar aqui o hífen e vou chamar de registro também. From alunos. Se executarmos essa nossa query novamente, nós vamos visualizar os resultados. Só que agora observe que apareceu um N aqui logo no primeiro registro. Na consulta anterior, se eu executar, você vai ver que esse N não aparece. Justamente porque no primeiro registro da minha tabela, eu tenho um null. Então ele substituiu o sexo, que era nulo, por N, facilitando assim a minha identificação. O string agg, então, ela consegue retornar nulos desde que eu faça a substituição desses nulos por algum outro caractere. Vamos dar um exemplo mais prático aí do nosso dia a dia. Vamos escrever aqui um outro select. Eu vou escrever esse select utilizando alguns recursos que nós já vimos também. Group by e o order by. Da minha tabela de alunos, eu quero trazer algumas informações. Select date part, que você já viu. Eu quero extrair o ano da data de nascimento do meu aluno. Nascimento. Vai se chamar ano, vírgula. Na sequência, eu vou colocar aqui a minha instrução. String agg. E nessa instrução nós vamos fazer aqui também de novo a conversão para o tipo nvarchar do max, que é o tamanho máximo, quando o sexo retornar null, eu quero substituir por 0. Vou chamar isto aqui de registro. Eu quero colocar aqui o hífen como separador. Isso será um registro da minha tabela. Se eu der aqui apenas um select nesse meu banco, nós vamos ter um erro, porque está faltando aqui a expressão group by. Como eu quero fazer a junção dos registros, eu preciso dar um group by, mas ele está dando um erro aqui. Deixa eu verificar a minha sintaxe. Select date part year. Eu quero extrair então o year da minha data de nascimento, que vai se chamar ano. Então vou colocar mais ano, só para facilitar o entendimento. String agg convert nchar max, aqui tem um parênteses a mais, por isso que ele está reclamando. Agora sim. Eu quero agrupar tudo isso por date part year. Eu quero extrair o ano da minha data de nascimento. Eu quero agrupar então por ano de nascimento todos os registros de sexo, ordenado pelo campo número 1, que é a data de nascimento ou ano. Olha que interessante. Quando eu executar essa query, ele vai pegar ano a ano e vai colocar os sexos dos meus alunos. Então, de 88, eu tenho esse conjunto de sexo feminino e esse conjunto de sexo masculino. Em 89, eu tenho esse conjunto masculino e depois, lá na frente, eu tenho o feminino. Se nós exportássemos isso aqui para uma tabela, por exemplo, do Excel, veríamos mais registros. Um detalhe é que eu não preciso necessariamente trabalhar com a coluna de sexo. Eu poderia colocar aqui a minha coluna de nome. Eu só não utilizei antes, justamente pois ele ficaria com um campo, ficaria muito grande aqui no meu resultado.
Se eu der aqui um executar, você vai ver que ele está juntando o nome do primeiro aluno, tracinho, o hífen, o segundo aluno e assim por diante. Com isso, eu teria a lista de cada um dos alunos agrupados por data de nascimento, dessa forma, classificados por nome. Então percebam que interessante. Temos então a possibilidade de utilizar o DataPart para esse tipo de consulta também. Vamos fazer aqui uma outra solução. Deixa eu voltar isso aqui para sexo apenas para que você possa visualizar corretamente de novo. F5 e o resultado está aqui embaixo. Select from, depois novamente nós vamos utilizar aqui a instrução group by. Da minha tabela de alunos, eu vou utilizar a mesma instrução string agg, mas ela possui aqui um opcional, que é o comando within. Within, você vai ver agora o resultado. Então, select datepart, vírgula, ano da minha data de nascimento. Novamente, nós estamos extraindo o ano dos nossos alunos aqui da minha tabela. Vírgula, vou colocar aqui ano. Datepart é tudo junto, né? Eu escrevi separado, não sei porquê. Aqui agora nós vamos colocar o string agg, string underline agg, e dessa vez eu vou fazer aqui a conversão de novo de n para n varchar do max, vírgula. Quando for null o campo sexo, que nós vamos utilizar o campo sexo novamente, eu quero que ele coloque 0, vírgula. Eu quero que ele preencha com hífens. É um registro, opa, melhor não. E aí eu vou colocar aqui o comando within. Então, within group, então nós vamos fazer um agrupamento disso, order by datepart, então nós vamos organizar isso por ano, vírgula, a data de nascimento na ordem classificatória crescente. Tudo isso vai se chamar de registro da minha tabela alunos, e eu quero fazer um group by de datapart year data de nascimento. Você já deve estar com uma pulga atrás da orelha falando, achando que isso é difícil. Mas isso é um pouquinho de prática. Procure depois a documentação na internet sobre a instrução string agg e você vai ver ainda outros exemplos que a Microsoft disponibiliza. Aqui nós estamos fazendo um select do ano da data de nascimento dos alunos. Então nós vamos ter um agrupamento como esse. Na sequência eu vou fazer o agrupamento do sexo, substituindo null por 0, só que eu vou agrupar isso pelo ano de nascimento. Selecionando os nossos dados e pressionando o F5, você vai ver o resultado. Só que esse resultado aqui agora tem uma característica diferenciada. Ele está classificando por data de nascimento e está aqui colocando em ordem. Eu tenho várias opções, então, agora de sexo. Basicamente, o resultado, se nós analisarmos aqui, é o mesmo da consulta anterior. Nós temos aqui duas formas diferentes de fazer a mesma consulta. Extrapole. Experimente utilizar esses recursos que eu tenho certeza que você vai encontrar no string agg, uma ótima instrução para concatenar registros aí nas suas tabelas. A função stuff, ela tem uma característica bem simples. A função stuff, ela substitui uma string de caractere a partir de uma posição pré-determinada. Vou dar um exemplo que é mais fácil de visualizar. Select, deixa eu só colocar o ponto e vírgula aqui no final. Select stuff e vou pedir para que na string ABCDEFGHI, a partir da terceira posição, veja que o argumento starting position, que é um número inteiro, vírgula. Número de caracteres, eu quero que ele pegue 5 caracteres dessa string e troque por 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou informando a minha string, a minha função stuff, que essa minha string deve ser substituída a partir da terceira posição, 5 caracteres por 1, 2, 3, 4, 5. Se executarmos essa função com F5, você vai visualizar AB, depois 1, 2, 3, 4, 5, depois HI. A função stuff ela é ótima para fazer substituições de valores. Vamos para outros exemplos. Declare. Vamos utilizar uma outra palavra aqui, uma outra variável chamada vProcura, que vai ser do tipo varchar de 50. Eu vou declarar também, agora nós vamos utilizar duas variáveis ao invés de uma. V substitute, ou substituição,
varchar de 30. Eu quero definir que a minha variável vProcura, que é o que eu quero procurar, vai ser igual a eu, vírgula. Vou colocar um monte de x, vírgula. Autorizo. 3 pontinhos e aqui. Aqui, para funcionar, eu estou dizendo que ele vai substituir um espaçamento fixo de 30 caracteres. Vamos somar quantos x eu coloquei aqui. Select len de esse monte de x. F5, 41. Como eu quero mudar 30, eu preciso apagar 11. Vamos lá. Vou apertar delete 11 vezes. Pronto. Agora, se eu pegar novamente essa string de x e pedir para visualizar o tamanho dela, vou ter um tamanho de 30. Isso é ótimo se você precisar substituir, por exemplo, contratos modelos ou documentos modelos que você tem armazenado no seu documento, na sua base de dados. Eu vou substituir isso, substitute, pela string Alessandro Trovato. Só que observe que Alessandro Trovato não tem 30 posições. Então nós vamos utilizar um recurso que nós já vimos nessa aula, que é a função space. Select stuff. Eu quero que ele procure na minha variável vProcura, vírgula. A partir da posição número 5, se nós contarmos aqui, observe, 1, 2, 3, 4, a partir da posição 5, eu quero que ele substitua 30 posições pela minha variável vSubstitute. Mais o espaçamento, eu preciso calcular o espaçamento que eu quero, que é um espaço fixo de 30, menos o tamanho da minha variável vSubstitute. Vou fechar os parênteses e ponto e vírgula. E da mesma forma, eu vou fazer aqui um outro. Quando nós executarmos esse comando, antes disso, vamos colocar o ponto e vírgula aqui também que eu esqueci. Selecionando esse comando e pressionando o F5, você vai ver que ele vai substituir o x desse meu termo por Alessandro Trovato e vai adicionar alguns espaços. Se você vai fazer isso num contrato ou vai gerar um documento, talvez esses espaços não sejam legais de serem deixados. Para isso, nós podemos utilizar outro recurso. Vamos repetir essa instrução stuff. Eu vou procurar aqui a variável vProcura, vírgula, a partir da posição número 5. Eu quero substituir 30 posições, só que dessa vez eu vou pegar o trim e vou colocar todo esse nosso termo dentro do trim. Eu vou até copiar aqui para você visualizar que eu não vou mudar nada. Vou fechar parênteses do trim e vou colocar aqui as termo, ponto e vírgula. A partir desse momento, nós vamos ter dois resultados aqui embaixo, pois eu vou selecionar todas as consultas e as declarações e vou pressionar a tecla F5. No primeiro, você está vendo que depois do meu nome aparece uma sequência de espaços. Na linha de baixo, nós não temos mais essa função. Por quê? Porque a substituição, a função trim, eliminou os espaços desnecessários da minha string. Eu tenho a possibilidade, então, agora de gerar um documento sem espaçamentos em branco. A função trim, como você já viu anteriormente também, ela remove esses espaços desnecessários. Perceba então que na aula de hoje nós gravamos e falamos sobre 3 funções apenas de texto, mas são 3 funções que precisam de prática, você vai ter que praticar para poder assimilar. A função space, a função string underline agg e a função stuff. Eu estou muito satisfeito com esse curso de SQL Server, tenho tido boas devolutivas, bons retornos das pessoas que estão fazendo esse treinamento. E você, o que está achando desse curso? Deixe aqui nos comentários do vídeo um feedback. Como está indo? Está dentro daquilo que você está esperando ou extrapolou aquilo que você esperava do curso? Ainda muito conteúdo pela frente, pois nós ainda nem falamos de delete, de update, de inserts, com um pouco mais de detalhes e alguns recursos. Você vai ver, inclusive, nesse treinamento, como fazer inserts nas suas tabelas a partir de selects. Coisa muito bacana. E que você vai aprender e vai utilizar no seu dia a dia com muita frequência mesmo. Mais uma vez, espero que tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe os seus comentários para que eu possa saber o que você está achando desse treinamento. Grande abraço e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!